Muitas vezes a gente se sente indigno de estar na presença do Senhor. Muitas vezes a gente acha que não tem como pedir alguma coisa, pedir socorro a Deus, porque a gente se sente tão pequenininho, é como se a gente se lembrasse de todos os erros cometidos e a gente pensa assim, não, peraí, não é legal, eu não vou pedir nada porque Deus não vai me ouvir mesmo. Calma, não se aveste não. Na verdade, todos nós seres humanos somos vacilões e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Meus amados, existe uma tendência natural da gente se sentir melhor do que os demais. Principalmente quando uma pessoa vai para a igreja e ela começa a achar que ela é melhor porque ela se veste de forma diferente, porque ela age de forma diferente, porque ela dá suas contribuições na igreja, enfim. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, ninguém é melhor do que ninguém. Na verdade, todos nós somos pecadores. E esse é o problema, aliás, o grande problema das religiões. É o que nós chamamos de legalismo religioso. Quando uma pessoa começa a achar que ela é melhor do que todos os demais. Quando a pessoa começa a pensar, não, peraí, eu sou bom porque eu não fumo, não bebo, eu não devo nada a ninguém, eu não desejo mal para ninguém, então eu sou melhor do que os demais mortais da terra. Né? Isso está errado, completamente errado. Na verdade, todos nós somos vacilões, todos nós somos pecadores e todos nós dependemos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Vamos entender melhor isso? Nós vamos para as Escrituras Sagradas. Eu preparei aqui alguns textos bacanas para a gente ler. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte, vai aparecer aí na sua telinha. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, se você faz tudo direitinho, se você cumpre toda a lei, se é aquela pessoa que procura viver em conformidade com a vontade do Senhor, mas se você errar em um só item da lei, quebrar um só item da lei, a Bíblia diz que você será considerado como aquele que transgrediu toda a lei. Você consegue entender a profundidade desta revelação bíblica? Ou seja, em outras palavras, ninguém é melhor do que ninguém. Alguns vão errar de um jeito, outros vão errar de outro jeito, alguns terão alguns erros, outros erros diferentes, porém todos nós somos vacilões, todos nós erramos, todos nós pecamos. E isso nos mostra o quanto nós precisamos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Agora, para aqueles que se sentem santinhos, aqueles que acham que não tem erro algum, aqueles que estão sempre achando que são perfeitos, merecedores das bênçãos de Deus e do reconhecimento das pessoas, vamos ler o que está escrito em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo 8. Tá? Diz assim, é a palavra do Senhor. Olha que interessante. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Né? Quer dizer, se você diz que não tem pecado algum, a verdade não está em você. Você está se enganando. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que todos nós, seres humanos, pecamos. Se a gente não erra de um jeito, vai errar de outro. Mas todo mundo vai lá dar a sua tropeçadazinha. E Tiago 2,10, como a gente acabou de ler, diz que se você errar em um item da lei, você será culpado de ter errado toda a lei. Quer dizer, não tem para onde correr, meu amigo, minha amiga. A coisa é séria demais. Por isso nós precisamos tanto de Deus e por isso
precisamos repensar aquela história de ficar julgando as pessoas, se sentindo melhor do que os demais. Isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Quer ver o que a Bíblia diz? Eu vou ler também agora Isaías, capítulo 64. Vamos abrir, vai aparecer aí na sua telinha, deixa eu abrir aqui para eu ler para você. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Diz assim a Bíblia Sagrada: somos como o impuro. É interessante, né? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Ou seja, nós somos como o imundo. Por quê? Porque todos pecaram. Entenda uma coisa, meu querido. Por que nós precisamos de Jesus? Porque o pecado é uma condição. Nós somos pecadores porque estamos na condição de pecadores. Adão e Eva pecaram contra Deus. Você certamente já conhece essa historinha lá do paraíso, lá do Éden. E aí então Adão e Eva pecaram, e o que aconteceu com eles? Eles foram colocados para fora do Éden. Ou seja, eles foram expulsos da presença do Criador, da presença do Pai. E aí depois eles começaram a ter seus filhos. E quando os filhos de Adão e Eva nasceram, eles já não estavam mais no paraíso, né? No chamado paraíso, Jardim do Éden. Já não estavam mais na presença do Senhor. Eles tiveram seus filhos já afastados de Deus. E daí surgiram gerações comprometidas com o pecado, né? O pecado que antes teve origem na atitude errada de Adão e Eva, na desobediência deles, acabou tendo repercussão em todas as gerações que vieram a partir deles, porque eles já tiveram seus filhos fora do Jardim do Éden. Isso é importante que se diga, porque a gente vai entendendo o quanto a gente precisa da misericórdia do Senhor. Nós vamos ver o que está escrito agora em Romanos capítulo 5, versículo 12. É muito legal a gente estar sempre lendo a palavra e descobrindo o que é que foi ensinado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Vamos lá. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, foi Adão, né? E pelo pecado a morte, essa morte representa a separação de Deus, é a morte espiritual. Assim também a morte veio a todos os homens, ou seja, essa separação espiritual, a morte espiritual, se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, a Bíblia diz que pela atitude de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e se estendeu a todas as demais gerações. Oh, coisa séria, né? O rei Davi, ele entendia isso perfeitamente, né? O rei Davi, ele entendia que ele já tinha nascido nessa condição. Eu vou ler mais um texto bíblico aqui, vai aparecer aí na sua telinha. Salmos 51, uma oração de arrependimento de Davi quando ele pecou. E ele diz aqui no versículo 5, Salmo 51, versículo 5, ele diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Tá vendo como são as coisas? Tem gente que diz assim, não, eu não preciso de Jesus porque eu sou muito legal, pois é, eu não desejo mal para ninguém, eu não tenho nenhuma maldade no meu coração, eu não tenho vícios, né? Mas o que a Bíblia diz, o que as Escrituras afirmam, é que todos nós nos separamos de Deus, todos nós nos tornamos de alguma forma pecadores, ou seja, somos vacilões. E isso não depende do que fazemos ou deixamos de fazer, é uma condição. Davi disse, eu entendo que eu já nasci em pecado, quer dizer, o gene do pecado está dentro de nós. Por isso é que muitas vezes a gente quer fazer o que é certo e acaba fazendo o que é errado. A gente quer andar direitinho e acaba tropeçando.
Você consegue entender? E é interessante que até o apóstolo Paulo, ele reconhece essa condição. Eu queria ler com vocês o que está em 1 Timóteo. A Bíblia Sagrada, ela é tremenda, ela é maravilhosa, né? E o apóstolo Paulo, é interessante que ele diz aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte, olha aqui, olha. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Que legal, né? Que bacana, eu amo essa transparência do apóstolo Paulo. Ele disse, eu sou o pior de todos eles, ele sendo o apóstolo, né? Então, resumindo, todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Todos nós precisamos de Jesus, precisamos da graça de Jesus. Precisamos do amor, do perdão de Jesus. Porque todos nós somos vacilões. Pois é, se você gostou desse vídeo, vai lá, dá o seu like, compartilha com seus amigos. E se ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, dá essa forcinha lá pra gente. A gente está começando há pouco tempo agora esse trabalho, a gente tem levado essas mensagens de fé para muita gente. E é muito legal que você se inscreva e clique no sininho lá para toda vez que a gente publicar algum vídeo, você receber a nossa notificação.